Boa noite, queridas amigas, queridos amigos aqui do meu Facebook, que estão acompanhando o nosso circuito de lives, né? Vamos aguardando o pessoal ir entrando aí, né? Para a gente poder realizar mais essa live hoje, e que já está virando, assim, algo bem interessante, porque as pessoas já estão acompanhando a gente, né? Já todas as nossas últimas lives têm tido uma boa audiência. A primeira foi há um mês, né? E sempre debatendo temáticas que a gente considera que são temáticas importantes para a nossa comunidade, para a comunidade de Itaiobeiras, também para o Alto Rio Pardo, mas por que não dizer temáticas importantes para toda a sociedade humana de um modo geral. Então, boa noite para você que está aí nos acessando. Eu peço que você compartilhe aí no seu perfil também do Facebook, que você envie o link pelas suas redes sociais, sobretudo no WhatsApp, mas também onde você puder compartilhar, curtir, comentar, participar, sempre enriquece o nosso debate, né? Então, é muito importante a sua participação. Nós queremos que você esteja conosco, justamente aumentando o conhecimento, crescendo e avançando nessa parte importante do conhecimento. A pandemia do novo coronavírus infelizmente, uma grande tragédia para toda a humanidade. Mas, apesar de tudo isso, o lado, não poderíamos dizer lado positivo, mas o lado que nós podemos aproveitar para o bem é essa possibilidade nova de comunicação, que já existia, mas que a gente acabava não utilizando muito, porque os encontros presenciais se favoreciam, eram favorecidos, né? Hoje, como não é possível para nós nos aglomerarmos, fazermos reuniões, nós estamos utilizando esse espaço, o espaço virtual, para poder transmitir informação, transmitir conhecimento, realizar os debates necessários para a sociedade. E hoje eu tenho aqui grandes amigos, pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu respeito muito. Nosso amigo, um dos nossos convidados, daqui a pouco entra aqui com a gente também. E nós vamos discutir hoje participação popular. Nós sabemos que no Brasil não é tão tradicional que as pessoas se envolvam, que as pessoas participem dos processos decisórios pelo bem comum. E isso é algo que vai mudando aos poucos, vai mudando lentamente. Por isso, os nossos convidados hoje vão falar de participação popular, vão falar de sindicatos e também de movimentos culturais. Não que a gente dispense o poder público, mas, boa noite, Lídio, que está entrando aí agora, estamos fazendo as apresentações. Então, queridos amigos... Problema de microfone. Queridos amigos e queridas amigas, nós hoje vamos falar dessa participação popular pelo bem comum, que não demanda, não exige necessariamente que a gente tenha que ter poder público participando. O apoio do poder público é fundamental, as políticas públicas são importantes. Mas hoje nós vamos falar daquilo que é feito pelo bem comum. Jucinéia Fernandes mandando boa noite aí. Boa noite, Jucinéia. Que é a participação do povo, independentemente do poder público. Por isso, eu vou pedir que cada um dos meus convidados se apresentem inicialmente, né? Eles mesmos vão se apresentar para nós, dizer do que eles participam, qual o seu envolvimento, qual a sua luta, né? Flaviana também está desejando uma boa noite aí para a gente, está nos acompanhando. Rodrigo Freitas também está desejando boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Então, eu vou pedir para a Cleide Tchaqueu se apresentar um pouco para nós. Cleide, seja bem-vinda. Levon, boa noite, Valmir, boa noite, Lídio, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Como você já disse, né, a minha formação foi de pastoral da juventude, nós dois, né, tivemos essa formação de pastoral da juventude, eu até agradeço muito essa minha formação que eu recebi, mas aí já tem alguns longos anos que eu trabalho no movimento sindicato aqui de Itaiobeiras, no movimento sindical. E talvez até por isso você fez esse convite, né, por essa trajetória, né, pelo longo tempo de serviço que eu trabalho no sindicato. Aí, quando você fala Cleide, é interessante que quase que ninguém me conhece por Cleide. O Tchaqueu, que eu diria que é quase que o nome, o Cleide já ficou meio para trás, é o Tchaqueu que eu conheci. Então, se perguntarem por Cleide, geralmente não sabem, mas Tchaqueu conhecem, com certeza.
Você está me ouvindo? Muito bem, Cleide, seja bem-vinda. Cleide vai falar para nós. Sim, estamos ouvindo, Lídio. Então, Cleide vai falar para nós hoje sobre movimento sindical. Seja bem-vindo, Valmir, se apresente para nós, por favor. Tá certo, Levon, boa noite para todo mundo aí, o Lídio, a Cleide e você, Levon. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, tá? Eu que sempre estive entrevistando, né? É meio estranho hoje estar sendo entrevistado, né? Mas é uma experiência muito boa e fico muito feliz aí pelo convite, tá? Meu nome é Valmir Ferreira, né? Sempre trabalhei em rádio, né? Não dá para lembrar do Valmir Ferreira e não lembrar de rádio, né? Agora estou com essa experiência nova também, com um canal de TV, né, que diariamente traz notícias, também entrevistas, né, inclusive o Levon já foi inúmeras vezes entrevistado por mim, né, Levon? E a gente também tem os nossos movimentos, né, movimentos sociais, na área de estar aí ajudando pessoas, né, através da arte da solidariedade. Nós temos também os movimentos aí de inclusão social, né, de estar ajudando, colaborando, organizando a sociedade, que é o movimento Todos por Taiobeiras, e, né, através da imprensa, que eu acho que é um poder importante, quando bem usado, a gente consegue provocar muitas mudanças perceptíveis em nosso meio. Com certeza, certamente, Valmir. Seja bem-vindo, Valmir, seja bem-vinda, Cleide. E se apresente para nós, boa noite, Lídio Itablu, Lídio Barreto, de São João do Paraíba. Boa noite, Taiobeiras, boa noite, Salinas, boa noite, São João do Paraíso, Ninheiras, eu vou tentar lembrar aqui, né? Indaiabira, Curral de Dentro, tem mais outra cidade aqui, Berizal, Fruta de Leite. É um prazer estar aqui nessa noite, né, para falar um pouco da nossa experiência com o movimento cultural, né, um movimento cultural sem nenhum vínculo com o poder público. O nosso movimento, esse dia eu estava, Levon, vendo uma historinha sobre aquela palavra umbuto. O atalho alternativo, ele é um pouco do umbuto, né? Nós não somos uma ONG, nós não somos uma associação. A nossa ideia é de que cada um livremente participasse do movimento. Então, aí nós vamos encerrar aqui para depois a gente continuar falando dessa experiência, mas não tem como falar de cultura, de arte, e não abrir aqui a live da noite com a poesia. E eu vou lembrar do nosso amigo aí, que aquela força utópica aqui do Alto Rio Pardo, se tivesse para ser governador do Alto Rio Pardo aqui, nós colocaria Milton Santiago como governador do Alto Rio Pardo, se fosse o estado, né? Então, vou começar com a poesia aqui de Milton Santiago. Travessia. Nunca gostei da velocidade, gosto mesmo é da direção e do ritmo lento que aprecia a travessia. Milton Santiago. Muito bem, poema lindo do nosso amigo Milton Santiago, poeta, escritor de Salinas. Então, seja bem-vindo, Lídio, seja bem-vindo, Valmir, seja bem-vinda, Tia Kil. Nós temos aqui os boas noites aqui, né? Acho que do Rodrigo já coloquei aqui, da Gabi Luiza, quem mais? Boa noite da Mara Barbosa, boa noite da Clara Nascimento e boa noite da Marileide Pinheiro. Se você está nos acompanhando aí, manda boa noite para a gente, manda também a sua participação aqui para a gente. Pessoal, é o seguinte, nos últimos tempos, as pessoas têm falado, aliás, nos últimos tempos não, nos últimos meses, devido à pandemia do coronavírus, tem sido feita uma discussão no mundo inteiro sobre mais presença do Estado para regular situações de crise, situações graves como esta. Inclusive, isso bate de frente com a ideologia que estava na moda no mundo inteiro até então, que era a ideologia do neoliberalismo, que diz que é menos Estado para dar mais espaço para a sociedade, dar mais espaço para o mercado. Só que quando a pandemia chegou,
nós vimos que no mundo inteiro, inclusive em países extremamente liberais, como os Estados Unidos ou a Alemanha, que o Estado teve que crescer para ocupar um espaço que estava vago, justamente para evitar a mortalidade maior de pessoas, para impedir contaminações e para buscar, por exemplo, os esforços para a vacina. Então, o Estado teve que se agigantar, teve que crescer para resolver um problema crítico. Mas hoje, não fazendo aqui propaganda liberal ou propaganda para quem é estatista, nós gostaríamos de conversar sobre a sociedade, aquela que está dentro de uma nação, está dentro de um território, que paga impostos, que está submetida às leis de um Estado, de um governo, como nós aqui estamos submetidos aos 3 níveis de governo do Estado brasileiro, mas essa sociedade também tem uma margem de manobra dela própria, dela realizar coisas coletivas, não somente coisas particulares, como são as empresas, né? Ou como são nossos negócios particulares, pessoais, nossas propriedades. Existe um espaço entre aquilo que é público do governo, do Estado, e aquilo que é particular, meu, individual. Ou seja, esse espaço é o chamado espaço social, o espaço coletivo. Nesse entendimento do que é coletivo, mas que não é do Estado, é que eu convidei vocês aqui para falar das experiências de vocês. Eu começo perguntando para o Valmir, quando é que despertou isso em você, Valmir, essa questão de provocar, a partir do seu trabalho, a partir da sua luta, esse envolvimento para levar as pessoas a participarem em prol do bem comum, em prol dos seus direitos, de um modo geral. Tá certo, Levon. Na verdade, o nosso trabalho, ele sempre foi um trabalho muito educativo, né, através da imprensa, né? Eu até costumo dizer que quando você trabalha com pessoas esclarecidas, né, fica muito mais fácil de você mover qualquer projeto perante a sociedade, né? Mas o movimento Todos por Taiobeiras, ele nasceu no finalzinho de dezembro, né? Tudo na minha vida surge assim muito espontaneamente, né? Parece que é algo de Deus, né? E acho que quando Deus delega para a gente algo, acho que a gente tem que procurar fazer da melhor forma possível, né? Eu sempre acreditei, Levon, que o poder não demanda dos políticos, o poder demanda do povo, né? É nós, enquanto povo, que não aprendemos a usar esse poder, né? Infelizmente, o brasileiro, ele se interessa com tudo na sociedade, né? Numa Copa do Mundo, todo mundo adoece, veste a camisa, né? A gente se interessa com muita coisa, mas de fato nós nunca nos interessamos, né, com esse principal mecanismo que é a política, né, que é transformador. Respeito quem tem a sua, né, é preciso sim a política ideológica, né, cada um tem a sua, mas eu acho que a política popular, essa é a mais importante. É essa que transforma, né? É deixar as vaidades de lado, é deixar a ideologia de lado e, de fato, começar a discutir os nossos problemas. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, né? Eu sou aquele cara que, independente, que acredita nos valores, né? Valores éticos, valores morais, o valor da família. Já votei em pessoas que são de esquerda, já votei em pessoas que são de direita, para mim não tem nenhum problema, né? Respeito qualquer posicionamento. Quando eu vou votar, eu vejo o valor de cada pessoa. Quem é a pessoa, a sua história, o que ele faz, a sua vontade, o seu conhecimento. Então, voltando ao movimento Todos por Taiobeiras, né? Lá, por exemplo, nós temos pessoas lá de direita, de esquerda. Eu não quero saber se ele votou em A, se ele vota em B, né? Nós queremos saber que a pessoa ela tem princípio, ela tem valor e ela tem vontade. E os problemas, eles não diferem um do outro, né? Os problemas, eles são um só, né? Então, nessa perspectiva que a gente montou o nosso projeto, né? Todos por Taiobeiras, convidando todos da sociedade. Eu acredito, Levon, que se nós tivermos uma sociedade menos ideológica e voltada mais para os nossos problemas, de fato, eu acho que dá para consertar esse país. Eu acho que o que estraga esse país realmente é a ideologia, né, partidária e o fanatismo, né? Volto a repetir, não que a pessoa não tenha que ter a sua ideologia,
né? Respeito muito. Acho que um grupo bem organizado, ideológico, bem organizado, bem conciso, né? Eu acho que pode ter muitas transformações. O grande problema que eu acho é você montar esse grupo, né? Porque são pessoas de várias que têm a sua subjetividade, pessoas que não dá para você filtrar todo mundo. Por mais que tenha pessoas boas ali, sempre vai ter pessoas que não estão nem aí. Então, foi nessa perspectiva que nós montamos o Todos por Taiobeiras. Graças a Deus tem dado certo e acredito que se a gente continuar nesse foco, a gente pode realmente fazer a diferença. Sim. Cleide, enquanto os movimentos, os trabalhadores, nós sabemos que na história da humanidade sempre foi a história da luta das classes, né? E primeiro, se a gente pega lá na Idade Antiga, nós tínhamos o escravismo de guerra, em seguida, na Idade Média, a servidão das pessoas em relação aos senhores feudais, que não podiam nem mudar de posição social, né? Não havia mobilidade social. Em seguida, vem a Revolução Industrial na Inglaterra, que, ao mesmo tempo, foi o momento em que se produziu mais riqueza na história da humanidade, mas também houve um empobrecimento gigantesco justamente daqueles que produziam essa riqueza, ou seja, dos trabalhadores. É aí que surge a ideia de sindicato. Muita gente ainda faz uma confusão, Cleide, acha que sindicato é coisa de governo, é um órgão de governo. Conta para nós o que é realmente sindicato, para que serve sindicato, qual a significação da existência desse tipo de organização da sociedade. Antes de eu começar, eu gostaria de dar uma boa noite especial para a Glauciene, né, que foi companheira gente de Pastoral da Juventude, que muito tempo a gente não a vê, né? E ela deu uma boa noite para a Tia Keu aqui. Bom, Levon, essa luta de classe existe há muito tempo, né? Essa luta de classe ela era marcada por dois lados. De um lado, o explorador, e de outro lado, são os explorados. Que aí entra, né, os burgueses e o proletariado chamado daquela época, que são os trabalhadores. Os burgueses detinham aí como é que fala? O maquinário, a matéria-prima, e o proletariado entrava aí com o seu serviço. E é nesse serviço que ele foi muito explorado, porque a partir da industrialização, né, então o burguês, os donos das empresas, cada vez mais eles queriam mais lucros, né? Então, assim, houve sempre um conflito entre patrão e empregado. E aí é que surge, né, o movimento sindical, que a princípio não se falava em sindicato porque se achava que era subversivo, né? Coisa que não é. Era que colocava na cabeça da maioria do povo. Mas é interessante perceber que nessa luta foi justamente nessa organização, começaram as associações de trabalhadores, associações de operários, associações mais para frente, que não falavam em lavrador nem trabalhador rural, era só o grande proletariado, que era o trabalhador em geral, né? Então não existia ainda e não entendia como trabalhador rural, que no caso... Os grandes proprietários. Exatamente. Então, existia mais eram os patrões e os empregados lá embaixo. Então, foi justamente nessa luta aí dessas duas classes que começou a surgir, né, o movimento sindical, que, a princípio, era só sindicato de patrões. Não existia ainda uma instituição legalizada chamada sindicato. Acho que é interessante, eu não sei falar francês, né? A origem da palavra sindicato é do francês syndiqué, que eu não sei se a pronúncia correta é essa, que significa representante de uma determinada comunidade. E foi aí, né, que tem uma experiência muito grande na Inglaterra, né, por causa da Revolução Industrial, né? Então, começou a união desses trabalhadores, desses operários, em prol para atenuar o que era a exploração que eles sofriam naquela época, né? E assim, vindo aqui para o Brasil, não foi muito diferente, porque com a abolição da escravatura, vieram muitos migrantes, né, de fora, que já tinham pouco, já conheciam um pouco dos seus direitos, mas aqui no Brasil, eles foram forçados a trabalhar igual eram os que já existiam aqui,
né? E já era acostumada a uma carga muito grande, muito extenuante de trabalho, ora, assim, não se falava nesses direitos. E foi a partir daí que eles começaram a se unir de fato, através de associações de trabalhadores, para poder reivindicar os seus direitos. E como a gente havia dito um tempo antes, na era Vargas, né, em 1930, o sindicato ele tinha que tipo assim, prestar contas para o Estado, né? Era o Estado que ficava assim em observação dos sindicatos naquela época. Por um lado, institui-se a categoria, institui-se o sindicato, mas não dá direito à greve, né? Se houvesse uma assembleia, tinha que ter a presença do Ministério do Trabalho ali junto. Então, ao mesmo tempo que dava com a mão, mas também tirava de uma outra, né? Então, assim, foi a partir daí que tirava surgiu. com outra, né? Exatamente. Sim, sim. Ok. Lídio, nós sabemos que a cultura ela tem um papel muito importantíssimo para um povo. Na verdade, não é o governo, não é o Estado quem faz cultura. Quem faz cultura é o povo. No entanto, nós sabemos que a cultura ela demanda ser, e aí vai ficar redundante, até pleonasmo, ela demanda ser cultivada, né? Ela demanda, assim como na agricultura, você tem que preparar o solo, lançar as sementes. No momento em que cresce, você tem que fazer toda aquela coisa de cortar as ervas daninhas. Nós vemos que a cultura brasileira ela é muito rica. No entanto, nós estamos meio que submetidos a uma espécie de ditadura informal de determinado tipo de cultura. É o que o Felipe Cortes, que já falou aqui numa live, fala, há uma cultura de massa que impede a diversidade cultural. E nós sabemos que aí em São João do Paraíso tem um movimento popular, pessoal no sentido de pessoas e não do Estado, não do governo, coletivo, de levar ou de fazer cultura junto com as pessoas nas ruas e praças da cidade, que é o Atalho Alternativo, do qual você é um dos fundadores. Qual a importância de movimentos como esse, de movimentos culturais, para a sociedade, Lídio? A importância é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até minha juventude, até os 19 anos que eu morei no Vale de Jequitinhonha, e logo após eu fui para Belo Horizonte. Então, eu vou falar de algo do qual eu sou resultado, né? Porque falar daquilo que falar daquilo que você não vivenciou ou não tem experiência, acaba sendo um discurso muito vazio. Então, durante o meu período de adolescente, eu convivi muito fortemente com a cultura que se rolava no Vale de Jequitinhonha. Então, foi naquele período em que surgiu hoje artistas, quer dizer, renomados aqui no universo de Minas Gerais, como Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Rubinho do Vale. Para quem conhece bem a cultura do Vale, sabe de quem eu estou falando. Então, naquele período lá, a gente vivia muito intensamente. Eu até digo para meus alunos, naquele período eu não estava ouvindo rock, pop rock. Naquele momento, eu estava voltado para a minha terra, olhando para o meu quintal, que era a cultura local, o festival de poesia, o Festivale, né? Então, eu me inteirei daquilo que eu vivi naquele momento. Então, o que aconteceu? Depois, eu me lembro com todas as minúcias de quando surge aquele movimento do Axé Music. Nada contra, mas também nada a favor, né? Eu quero colocar o seguinte, aí perde-se aquele carnaval que acontecia, aquele carnaval local. Eu lembro muito bem de Pedra Azul, eu era pequeno, né? Cada um tinha seu instrumento, reunia na praça, ia fazer carnaval alegre. Aí passa a vir. A questão é o seguinte, não é ouvir o Axé Music, a questão é só ouvir ele. Então esse pessoal chegou aí com uma certa força que engoliu tudo. Infeliz, eu não posso aqui, por exemplo, quando eu fui em Porto Seguro pela primeira vez, em 1986, tem um cantor desse renomado lá, que ele tinha tomado algumas lá, e ele estava meio assim, sóbrio, e ele falou o seguinte, olha gente, eu gosto de cantar isso aqui. Aí ele cantou, inclusive, uma música de Paulinho Pedra Azul, e cantou uma música de Caetano. Mas sabe o que ele falou? A gravadora, ela me deu um tempo, falou, ou você se adequa a esse estilo musical que está na moda aí, ou você vai ser defenestrado aqui
da gravadora. O que ele falou? Então, o jeito foi eu cantar. Eu não vou cantar o refrão aqui, porque o cara tá vivo aí, pode ser que ele venha me pegar, né? Mas aí é o seguinte, o que aconteceu? Essa coisa, ela chegou com uma certa ingenuidade e depois tomou conta. Aí depois vem o sertanejo dito universitário, que para mim é o seguinte, não tem sertanejo universitário. Eu acho que sertanejo é sertanejo. As pessoas cantam as coisas e querem rotular, botar um rótulo que não é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre o negócio de cultura. Erasmo Carlos, certo dia, falar o Erasmo, estava bom de ressuscitar a Jovem Guarda. Erasmo Carlos foi bem categórico, falou, olha, gente, quem viveu a Jovem Guarda, viveu. Quem não viveu vai ver só os vídeos aí e as músicas. Então, por exemplo, aí vem essa massificação do sertanejo universitário, porque para mim sertanejo é Almir Sater, é Renato Teixeira, essa turma. Então, eu acho que nem se faz mais música sertaneja. Aí criou-se esse tal de sertanejo universitário. Então, por exemplo, eu como professor dentro de uma sala de aula... Para você isso seria um outro estilo, na verdade. Veloso, então. Eu acho que eles cantam um romântico e botou o nome sertanejo universitário. Eu acho que apareceram uns ritmos aí, Kuduro, Lambada, eu acho que a pessoa tinha que ter colocado, não profanar o nome sertanejo, né? Então é o seguinte, essa questão da cultura local, ela foi engolida, por exemplo, eu dormia lá na roça, lá no Vale de Quitionha, né? Minha mãe tocando viola, caipira, e tocando uma música de Luiz Gonzaga, eu dormia com isso, eu conheci Luiz Gonzaga no colo da minha mãe. Né? E hoje, por exemplo, eu tenho a chance de dar uma cultura musical para minha filha, apresentar a ela alguns cantores, alguns compositores. Agora, a maioria das pessoas, elas estão socadas na cabeça delas aquilo que a televisão quer vender. Então, essa tal da globalização, ela é muito boa para quem é forte, para quem quer vender. Mas para quem quer fazer algo de raiz, uma cultura local, não consegue. Então, vamos voltar agora mais especificamente para o atalho alternativo. O atalho. Qual é a minha ideia? Eu sou professor, né, da rede pública, eu fui formado pela Unimontes, uma universidade pública, e eu me senti no dever, né, na gratidão de devolver para a sociedade aquilo que eu recebi de graça dentro da universidade, que foi a chance de ter feito uma faculdade presencial todo dia, participando de congressos, seminários. Então, eu encontrei de ir para a rua juntamente com um professor. Hoje ele é professor, mas antes ele era só um trabalhador da construção civil, que é o rapper José Flávio. Aí nós tivemos essa ideia de ir para a rua com a caixa de som, um violão e uma banca, expor livros de literatura e poesia. Então, qual foi a nossa utopia? É de trazer as pessoas para a ágora, que os gregos gostam tanto de falar, ágora, que é a praça pública, a rua, tirar as pessoas, falar assim, olha, nós estamos numa cidade pequena igual São João do Paraíba, a gente pode ir para uma praça, fazer cultura, levar as crianças para brincar. Então, a utopia era essa, tirar as pessoas do mundo virtual, o tempo todo no celular, porque é uma proposta de 2 horas em que as pessoas encontrariam na praça, principalmente os jovens. E desde 2013, 14, nós estamos com esse projeto. Aí a gente faz exposição de artesanatos, o Flávio faz algumas pinturas lá, se expõe, de vez em quando já teve dança, já teve até a participação dos meninos fazendo uma performance evangélica. Agora, é aquela história, né? Hoje, inclusive, meditando no que eu falaria aqui, eu cunhei uma seguinte frase: por que o atalho alternativo ele é invisível aos políticos? Porque os políticos têm palanque, né? E nós temos palco. Então, aí o que aconteceu? Eu vou falar aqui abertamente, a prefeita atual de São João do Paraíso é colega de profissão. No primeiro dia de mandato dela, primeira semana, eu mandei uma correspondência, um ofício com toda elegância, com toda burocracia, me apresentando o movimento cultural, dizendo que eu sou ali voluntário, que eu não posso oferir qualquer verba, porque eu já tenho 2 cargos estadual, que seria uma corrupção, eu querer qualquer coisa, mas eu gostaria de fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura da cidade. Eu não sei, não vou julgar, né? Mas até hoje eu não recebi nenhum recado de um pedaço de pão para assim, professor Lídio, nós não interessamos para esse tipo de questão. Mas nós persistimos... Lídio, só um minutinho, daqui a pouquinho você entra, vamos fazer a sequência dessa questão. Valmir, no movimento Todos por Taiobeiras, vocês também fazem ofícios, eu sei, né? Assim como o Lídio fez lá para a prefeita de São João, vocês fazem muitos ofícios, inclusive para a Câmara Municipal. Basicamente, o movimento reivindica o quê?
qual o diagnóstico que vocês fazem da realidade de Itaiobeiras? E o movimento tem participação de que tipo de pessoas, em termos profissionais, em termos de idade? E vocês reivindicam o quê? E para quem são os ofícios? Qual é a reivindicação básica do Todos por Itaiobeiras? Então, Levon, nós não temos uma faixa etária, né? Ali é quem quiser participar. É como eu disse, o grupo, todo mundo é bem-vindo no grupo, né? A gente não tem preconceito, né? Acho que, né, todos nós somos iguais perante a lei de Deus, né? E acho que não existe faixa etária, não existe nível de escolaridade, né? Todas as pessoas, elas são importantes. E como eu disse, né, o político, ele na verdade, quando ele vê uma população organizada, ele teme na base, né? Porque nós sabemos, não quero aqui generalizar a classe política, político, ele samba de acordo com a música, né? Então, quando ele percebe que o povo já não é, né, já está participando, está fiscalizando, ele tende a tomar algumas providências, a gente sabe disso, né? Mas hoje nós vivemos uma política, né, em pleno século XXI, ainda muito retrógrada, né, muito arcaica, digamos assim, e a gente precisa dessa mudança. Mas eu costumo dizer, não espere que o político vai mudar a nossa vida. O político não vai mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa vida é cada um de nós, mudando os nossos valores, o nosso comportamento, sendo mais proativos, né, querendo que, de fato, o nosso dinheiro tenha eficiência, né, e que tenha aí eficácia, né? Agora, para que isso acontecer, é preciso que a gente faça a nossa parte, e é o que o Todos por Itaiobeiras está fazendo. A gente, na prática, aí, nos organizamos, e uma das nossas lutas, um exemplo, né, são as diárias de Itaiobeiras. Né? Você sabe que a diária de Itaiobeiras hoje, ela é um absurdo. As diárias da Câmara Municipal, não é isso? Tanto da Câmara Municipal como do Executivo também, né? Do Executivo também. Não sei se você sabe, a diária do prefeito hoje é R$1.000 lá para Brasília, né? Nós mandamos um requerimento, nós fomos para a feira, nós pegamos centenas de assinaturas, você mesmo assinou, né? Você esteve lá, né? Tudo isso nós demos publicidade. Logo após, né, nós nos organizamos, a gente fez uma filmagem entregando essas assinaturas tanto para o Executivo como para o Legislativo, né? Eles tinham 30 dias para nos dar uma resposta, né, nas suas normativas. Essa resposta não nos chegou, né? Quando essa resposta não chegou para a gente, em uma entrevista em uma rádio da cidade, na Rádio Liberdade, eu aproveitei para fazer uma pergunta para o prefeito, né? O prefeito estava lá fazendo dando uma entrevista, né? Como o requerimento não chegou, eu fiz uma pergunta para o prefeito, né, dizendo para ele se a diária, né, o que ele achava da diária, a sua diária de R$1.000, né? Valmir, só um minutinho, que Jucinéia falou que ficou mudo. Aí eu queria ver se retornou. Está funcionando? Ok, não, está funcionando. Vai lá, pode continuar, Valmir. Né? Beleza. Então a gente fez uma pergunta para ele, né? Eu não falei que era eu, Valmir Ferreira, eu fiz em nome do Todos por Itaiobeiras. A sua resposta, né? Eu esperava uma resposta mais suave, né? Dizendo para a gente, parabenizando, né? Pelo movimento, pela organização popular. E não foi isso que ele falou. Ele chamou todos nós de oportunistas, de justiceiros, né, que a gente quando colocava algo na cabeça, que aquilo era verdade absoluta, era uma verdade absoluta. Então eu achei ele muito infeliz na sua resposta, e ele disse também, Levon, que ele já estava sentando com o Ministério Público, né? Então, na verdade, ele não tem que sentar com o Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador. Ele tem que sentar com a população que o elegeu, né? Porque se ele quiser abdicar da diária, né, nós sabemos que ele pode abdicar, né? Cada um usa a diária da forma que ele quer usar. Se ele quer usar R$100, ele usa R$100. Não precisa de lei, né? Não precisa de nenhum decreto, né, para fazer com que ele use de uma forma racional. Mas o que a gente vê aqui em Itaiobeiras, né, e aqui eu
volto novamente para o legislativo, são pessoas que, infelizmente, aqui não quero generalizar, né, não sabem nem por que estão no legislativo. Né, estão lá porque, sei lá, vaidade, não se prepararam, não tem um foco, não sabem onde quer chegar. Né? Então, eles, a vida inteira, gastaram o nosso dinheiro público e até então ninguém fiscalizava. Mas a partir do momento que houve, né, uma certa organização, e eu posso dizer para você que tudo que veio à tona foi uma organização, não do Valmir Ferreira, eu só dei o pontapé inicial, mas ali tem o Igor do Arame Farpado, né, que é uma parceria, tem o Valmir Ferreira, né, e tem outras pessoas lá que, na sua humildade, né, são pessoas éticas que nos organizamos e nos fortalecemos. E os frutos estão aí. Em 2019, eu afirmo categoricamente, nós tivemos uma economia de R$450 mil no legislativo. Né? Agora, Levon, fizemos uma pesquisa para comprovar isso. 2015, dos 7% que vai à Câmara Municipal, né? Nós não tivemos nenhum estorno para o Executivo no final do ano. 2016, também nenhum. 2017, nenhum. 2018, né, dizem que devolveu, mas não está constando no Tribunal de Contas, né, esse valor devolvido. Pós as nossas denúncias, coincidentemente, se devolve R$450 mil. Aí eu pergunto para vocês, será que é uma coincidência ou foi fruto de um esforço de um grupo que se organizou? Então, eu acho que seria, né, não seria um mero detalhe ou uma coincidência. Não, então... Valmir, eu queria apontar duas coisas nessa sua fala. Eu queria apontar duas coisas, se me permite, nessa sua fala. Primeiro, aqui é muito comum, claro que não é generalizando, mas é muito comum nas elites que nos governam a desqualificação das pessoas que são críticas, né? Se você realiza qualquer crítica que seja, eles não respondem à sua crítica, mas eles desqualificam o indivíduo, né? Ou seja, atacam o indivíduo. Isso é algo típico da nossa política, que amedronta muita gente, né? E que eu acho que é muito importante que nós não nos amedrontemos diante dessa desqualificação, não é isso? A segunda coisa é que esses 450, para você ver, outro dia você me convidou para uma live sobre cultura, né, com o Enio e o Felipe, e a gente falava justamente, por exemplo, de políticas públicas que pudessem, de cultura, que pudessem ajudar os nossos jovens a não serem seduzidos aí pelo mundo da criminalidade, do tráfico. Esses 450 mil, por exemplo, se a cada ano tivesse sido economizado e voltado para uma política de cultura, que diferença poderia ter sido feita em Itaiobeiras, né? Talvez muitas daquelas vidas interrompidas, ceifadas, né, aí pelo crime, talvez pudessem estar vivos aí conosco ainda, né? Se esse dinheiro tivesse sido investido nisso, mas foi para as diárias que ninguém sabe exatamente para quê, não é isso? Infelizmente, Levon, nós não temos um representante hoje lá no Legislativo que, de fato, acredite na força da cultura. Eu, particularmente, eu acho que pessoas motivadas são pessoas que jamais irão para o mundo do crime, né? Porque a cultura, ela é muito complexa, né? Cultura é conhecimento, cultura é riqueza de valores, né? Cultura é algo que provoca muitas mudanças, né? E traz muita alegria também. Quando você vê um jovem motivado, alegre, feliz, que canta, que dança, né, uma pessoa que tem argumentação, né, é isso que falta no Brasil. 450 mil reais, com certeza, jamais iria ser destinado à cultura. Por quê? Porque primeiro que nós estamos próximo a um período eleitoral, né, então é muito mais fácil você fazer o asfalto, né? É muito mais fácil você fazer a obra que é tangente do que você realmente investir na cultura, que nós só teremos, só será visível à sociedade a longo prazo, né? Daqui 5 anos, 6 anos, né? Então é muito triste ainda nós vivermos em um país onde a cultura não é vista, não é lembrada e não é cultivada, como diz o Lítio, né? Então eu acho que o que falta na política realmente é isso, é representatividade, pessoas que gostem de gente, pessoas que queiram realmente fazer com que pequenas coisas realmente tenham grandes resultados.
Muito bem. Eu queria agradecer aqui, então, várias pessoas estão comentando, estão aqui nos acompanhando. Tem uma pessoa que tem acompanhado todas as minhas lives e comentado e compartilhado, que é a Adelina Rodrigues. Adelina Rodrigues, que foi minha colega, ela como ASB, auxiliar de serviços gerais da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, hoje aposentada, né? E uma grande amiga que está nos seguindo e nos acompanhando aqui todos os dias nas nossas lives e mandou aqui uma boa noite para todos nós aqui que estamos participando. Marileide também está comentando, o José Luiz, lá de Rio Pardo, o Dinei Leão, também lá de Rio Pardo, comentou aqui, professora Maria Vilma, Cleide já tinha citado Glauciene, Nilson Marruaz, Ciro Antenas, e vários outros amigos e amigas que estão aí nos acompanhando. Cleide, eu queria te perguntar, a Wesley também... Levon, só antes de você passar para a Cleide, só para finalizar a minha linha de pensamento, né? Quando você falou da questão da intimidação, eu quero dizer para você que nós da imprensa somos intimidados todos os dias, né? Somos processados, né? Inclusive, a semana passada, eu e o Igor tivemos que ir na delegacia, né, prestar alguns esclarecimentos lá, o que é lamentável. As pessoas que têm trabalho, elas não processam a população ou processam jornalistas que trabalham. Eu acho que elas nem tempo para isso terão, né? Mesmo porque nós não usamos termos pejorativos, apenas usamos o nosso direito constitucional, que é o direito da cobrança e o direito de ter uma publicidade de fato dos nossos gestores. Tá certo. Cleide, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é a entidade na qual você trabalha já há um bom tempo e que tem também, além de ser funcionária, tem uma militância. Qual a importância dessa organização aqui em Itaiobeiras? Como ela tem contribuído para o desenvolvimento do povo de Itaiobeiras, sobretudo do povo do meio rural? Eu sei que teve uma ação muito interessante naquele período, tem diversas, né? Mas no período aí daquele trabalho da ASA, houve uma articulação muito grande para a questão da utilização correta das águas das chuvas, e isso teve parceria também com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu queria que você comentasse a história e a atuação atual dessa organização aqui em Itaiobeiras. É importante a gente estar lembrando, Levon, que a história da fundação do Sindicato de Itaiobeiras não fugiu muito à regra de outros lugares, não. É porque o sindicato surgiu a partir da necessidade de se ter uma entidade que representasse a classe trabalhadora rural, né? E em 1981, quando ele foi fundado, foi logo com a chegada, né? Já havia em Itaiobeiras a extinta Planta 7. A Planta 7, naquela época, comprou as terras de muito agricultor familiar a preços de banana. E também foi bem na época que estavam as empresas fazendo assim um contrato com o Estado de fazer uso das terras as terras que estavam aí abandonadas, por assim dizer. Então, terras públicas mais abandonadas, né? Terras públicas mais abandonadas e que assim não se tinha dono, nem tinha posse, terras devolutas. Essa é a palavra correta. Então, para fazer uso das terras devolutas. Então, com a vinda da Planta 7, então, houve o plantio do eucalipto, que, em nome do desenvolvimento, né, trouxe alguns empregos, trouxe, inclusive, muito trabalhador vender as suas terras na promessa de se ter um emprego aqui na cidade, de carteira assinada. De fato, elas foram assinadas, mas chegando hoje, nesse momento em que aqueles trabalhadores rurais trabalharam na extinta Planta 7, o que a gente percebeu é que esses trabalhadores rurais tiveram simplesmente as carteiras assinadas. Os recolhimentos que foram feitos naquela época não foram repassados. Os encargos sociais que se é recolhido para que o trabalhador rural tenha uma contribuição, né? Seja ela hoje para a sua aposentadoria. E naquela época, além da exploração, que era quase análogo ao trabalho escravo, porque muitos empreiteiros que até hoje usam disso, isso eu falo com propriedade, porque a gente trabalhava, o sindicato era um órgão que fazia as homologações dos trabalhadores rurais. E a gente percebia que quase todos os trabalhadores rurais não tinham férias, era um aumento de falta na diária desses trabalhos, porque eles não tinham férias,
consequentemente, eles perdiam parte de 13º, ou pedia. Então, os direitos eram, assim, de uma certa forma, os trabalhadores eram bem lesados nos seus direitos. Então, foi a partir da necessidade que surgiu, então, o sindicato. Eram os famosos boias-frias, né? Eram os boias-frias, na verdade, né? Exatamente. E sem contar esse trabalho, como eles eram transportados, eram trabalhadores sendo carregados em caminhões só com aqueles bancos soltos, carregados junto com seus instrumentos de trabalho, que era enxada, a foice. Quer dizer que a escravidão continuava, né, Cleide? Com certeza. E sem contar que que tinha como se fosse uma vendinha que eles forneciam para os trabalhadores os alimentos, o arroz, o feijão, a cesta básica, o macarrão, a farinha, por aí ia, né? Então, chegava no final para se fazer um acerto. E descontava, né? Isso. A maioria dos trabalhadores saía praticamente sem nada. E hoje a gente percebe, quando a gente monta o processo desses trabalhadores, é que eles não têm uma contribuição. Então, assim, a contribuição que era devida à empresa, já que fez o recolhimento, ter repassado. Então, a partir dessa luta, né, a partir dessa criação aí de 81, que teve o seu registro reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que o Sindicato aqui Itaúbeiras começou a funcionar. Dentre isso, houve várias lutas, várias parcerias, uma delas você citou, que foi a parceria com a ASA, né, que foi a construção dessas caixas d'água, né, que veio fazer a diferença na vida de muitos trabalhadores. Eu falo isso porque eu também conheço muito aqui na região. A primeira construção daquela caixa que recolhe a água da chuva, né, são 16 mil litros, e, posteriormente, já mais recente, houve a construção de mais uma caixa d'água de 52 mil litros, que é o terreirão que se fala, onde se capta também a água da chuva através desse terreirão, onde a água escorre e fica ali naquela caixa. Então, ali o pessoal usa para fazer o plantio de pequenas hortas, de pomares, por aí vai. Mas é importante lembrar também, né, Vô, que nas nossas caminhadas, nos gritos da terra, na Marcha das Margaridas, sempre houve uma pauta de reivindicação para o governo. E aí vem as linhas de Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, que quem de fato soube pegar aquele dinheiro e aplicar direitinho, hoje a gente conhece agricultor familiar aí que tem uma riqueza na terra, a sua cultura ali é imensa. Então, assim, tudo é luta do movimento sindical, além da parceria com o Senar, que é importante na aplicação de cursos, né? Eu até comento assim com as pessoas hoje, tem muito tratorista que está trabalhando nessas empresas, e eles têm um diploma, graças a essa parceria do Senar com o sindicato, que hoje, para se trabalhar na empresa, para ser tratorista, tem que ter esse diploma, ele tem que provar que ele, de fato, ele sabe conduzir aquele trator, né? Então, assim, são parcerias e são lutas constantes e diárias na vida do trabalhador rural, e que precisa, de fato, ser reconhecido. Lembrando que o sindicato não é uma entidade pública, ela é uma entidade privada, que ela é mantida através dos seus associados, não recebe dinheiro de prefeito, nem de governo, ou de qualquer órgão de governo. Então, é uma entidade mantida exclusivamente pelos trabalhadores, aqueles que, de fato, acreditam que o sindicato é um espaço de organização, é um espaço de luta. Então, assim, a gente não recebe nada de outro, além do trabalho dessa mensagem do trabalhador rural. Tá mudo. Tá mudo. Desculpa. Ainda estamos engatinhando nas tecnologias. É interessante, Cleide, Márcia Barreto está dizendo aqui para a gente explicar sobre a importância da Marcha das Margaridas. Eu sei que Margarida Maria Alves foi uma líder sindical importantíssima do Brasil no início dos anos 80 e que ela foi assassinada, acho que no interior da Paraíba, ou foi do Rio Grande do Norte, se não me engano, justamente por ser uma mulher simples, mas extremamente aguerrida. Interior da Paraíba. E que defendia o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. E que essa Marcha das Margaridas utiliza o nome dela
né, envolvendo várias mulheres rurais. Conta para nós temos pouco tempo, bem rapidinho aí, a importância e como é que é essa organização da Marcha das Margaridas e como é que o pessoal de Itaiobeiras participa. Em seguida, a gente passa para o Lídio continuar a história do atalho. Vale lembrar, né, que no passado houve essa marcha, né, e assim a gente ficou com certo receio de até de estar indo e tendo em vista o governo que está agora, né, o nosso governante maior, o presidente. Porque, assim, o jeito de tratar os movimentos sociais, né? E aí, assim, a Marcha da Margarida, a gente faz um estudo bem antes, né? Pelos sindicatos, nas comunidades, faz um estudo da temática, da luta das mulheres, né? E aí se reúne, né? Cada município se reúne em caravana, né? Que a gente chama das margaridas, mas que também a gente não dispensa a presença dos cravos, né? Que tem que estar presente com a gente, aqueles homens que estão na luta também. E a gente sai em caravana mesmo, onde se reúne lá, tem uma pauta de reivindicação que é passado para o governante. Eu não tenho certeza se a China foi recebido, se a gente só fez a marcha em si. Mas em anos anteriores nós tivemos a satisfação, uma vez, de ter sido recebido por Lula, já fomos recebidos por Dilma, né? Mas no governo de agora eu não tenho essa informação se foi alguma comissão para lá. Mas tudo é trabalhado antes, o tema que envolve a Marcha das Margaridas, as temáticas, as lutas, e aí a gente sai em marcha caminhando mesmo. Tem hora que nesse ano passado, a gente caminhou 6 quilômetros, né? A gente sai em marcha mesmo, e todos caracterizados, com a camiseta, com a margarida, com uma cor, né, simbolizando essa caminhada aí. Muito bem. Lídio, agora continua para nós. Qual foi o problema lá? Vocês enviaram ofício e como é que é a relação do movimento? Como é que é o apoio da sociedade, ou não há, ou falta? Como é que é a relação do atalho com relação à sociedade de São João do Paraíso e aos poderes públicos em São João do Paraíso, de um modo geral? Está saindo som. Beleza? Sim, tranquilo. Me contrapondo aí ao Valmir, ele disse que o que ele faz não tem ideologia. A gente conhece por teóricos aí que não existe discurso neutro e todos nós somos movidos pela ideologia. A questão não é ter uma ideologia. A que lado essa ideologia caminha? Há ideologias que promovem a vida. Isso aí é bem latente. Há ideologias que promovem a morte. Nós temos em curso no país, aquilo que o Levon fala aí na live, né, a necropolítica, em que pessoas não estão nem aí para a morte de pessoas pobres, negras. Então, ninguém é neutro. Né? A partir do momento que a gente fala que é neutro, a gente já tomou um lado. Né? Então, é o seguinte, o nosso movimento, agora eu te falei, nós não tivemos uma preocupação de tornar isso uma coisa burocrática. Né? A ideia era promover nas pessoas a espontaneidade de fazer cultura, fazer arte, independente de ser uma ONG, de ser uma associação. E eu não vou falar na ingenuidade, mas na nossa atitude, que eu não posso falar, esse negócio de falar eu, né? Principalmente nesse período de pandemia, quem fala eu aí não pode pensar em um novo mundo. O que nós pensávamos Dom Quixote, né? Uma atitude de quê? O que era a minha ideologia? Em que as pessoas gostam de falar muito assim, eu quero um mundo melhor, mas o que eu estou fazendo para esse mundo ser melhor? Né? A juventude está perdida, a juventude só quer droga, a juventude não sei o quê. Mas o que nós fazemos? Então, partindo desse princípio, como professor, o Zé Flávio também tem um compositor, um cantor, falei, então vamos promover algo que nós sentimos uma ausência dentro do poder público. Então, qual é a ideia nossa?
É aquela frase assim, né? Se eu fosse lá o prefeito de São João do Paraíso, eu teria procurado um movimento alternativo cultural. Por quê? Isso que me falou foi um cara de São Paulo, um músico que estava aqui passando as férias, estava vindo para a Bahia. Ele falou assim: é muito interessante isso que vocês estão fazendo aqui, porque hoje eu sou um músico e vivo de música, porque alguém lá nas praças de São Paulo tinha um movimento desse e eu aproximei, eu mexia com droga, eu era louco. Ele falou: você, professor, era louco, barrido. Aí um cara me acolheu, eu fui mexer com música e hoje eu dou aula de música, eu vivo de música. Inclusive, eu estou indo aqui na Bahia fazer um workshop. Então, o que aconteceu? Eu tinha essa visão de, como educador, né, que pela arte, a arte é uma maneira de você sensibilizar a pessoa. Mas por que eu digo isso? Porque eu sou resultado disso. Eu passei pelo Conservatório de Música de Montes Claros e muita coisa que eu emprego hoje dentro de uma sala de aula, eu devo ao conservatório. A música, as artes é uma coisa que sublima a pessoa. Então, eu entendi assim, uma cidade pequena. Então, faltou uma sensibilidade, as pessoas falaram: professor, vamos montar um projeto aqui. Qual é a resistência a nós? Talvez, eu não me escondo que eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento à esquerda. Eu, desde os 15 anos, antes de eu saber qual era esquerda e direita, eu já era esquerda, porque eu sempre me preocupei com o coletivo. Eu sempre me preocupei com a vida, eu sempre me preocupei com o interesse coletivo. Eu sou daquilo que os gregos falam: a vida está boa só para mim, não me basta. É muito triste eu andar pelas ruas e ver um aluno meu desempregado. Então, eu não posso viver alheio a um mundo em que de tanta injustiça. Então, o que nós poderíamos fazer no campo nosso de São João? Era promover a cultura, levar o aluno, um estudante. Apareceu gente aí, por exemplo, tem um rapaz que nos acompanha lá, Levon, eu não vou citar o nome dele, ele é especial, a gente sempre abre o microfone para ele, entrega ele o violão, ele se manifesta do jeito dele, ele canta do jeito dele. Teve pessoas evangélicas, o microfone é aberto. Qual a proposta do atalho? Nós temos a proposta literária, de exposição de arte, mas o microfone é uma tribuna livre. E lá eu me posicionava e me posiciono crítico àquilo que não está legal para a coletividade. Eu nunca me dirigi à prefeitura a pedir nada, mas eu fazia a minha crítica. Então, o que acontece na política? Né? Eu faço política cultural, eles fazem politicagem, a diferença é por quê? Era fazer uma parceria. O nosso viés artístico, o que a gente estava propondo era que os jovens tivessem acesso a uma cultura que eles jamais virão na televisão, eles jamais ouvirão no rádio. Eu tive a chance de morar em Belo Horizonte e tive a chance de ouvir rádio. Eu vou citar algumas rádios aqui: Guarani FM, Alvorada FM, a Inconfidência FM, que toca uma seleção musical diferenciada, tem de entrevista. Então, por exemplo, no interior, eu nunca consegui ouvir uma rádio no interior, porque a questão da programação é toda voltada para a massificação cultural. Por exemplo, eu sou um cara que eu via rádio pra caramba, eu gosto de rádio. Eu morei na roça tem um certo tempo, e lá eu ouvia rádio. Muita coisa que eu aprendi de música, eu ouvi em rádio. E hoje, o que você liga uma rádio? É a mesma coisa. Por exemplo, você liga uma rádio, a Ivete Sangalo está na Globo, está na Bandeirante, está no SBT, está na Rede TV, está na rádio local, está na rádio musical, está na rádio internacional. Você entendeu? Então, qual é a proposta nossa? De ir para uma praça pública e dizer assim: gente, vamos desligar o celular, tem um microfone, tem um violão aqui, você toca uma bateria, vamos fazer aquela coisa assim, mais humana. Você entendeu? Valorizar a expressão local. E nós não tivemos a chance. Eu acho que quem perdeu, né? O cara, até esse músico falou assim comigo, mas interessante, né? Só para finalizar, o cara falou assim: deveria ter uma placa assim, parceria com a Secretaria de Cultura. Eu falei: infelizmente, eles não vão ter essa hombridade de ocupar aqui com a placa. Então, o que acontece em Itaiobeiras? Faz uma festa aí de maio que paga um cantor 500 mil, quer dizer, cata os reais e vão embora daqui e deixa o povo sem dinheiro. O que falta, Lítio, na verdade, é isso aí. É realmente o pessoal começar a fazer uma administração cidadã, né? Ouvindo de fato as pessoas. Se um Lítio que ama a cultura fosse ouvido e tivesse oportunidade de desempenhar o seu trabalho,
né? Mesmo porque você mesmo fala, né? Eu tenho 2 cargos no Estado, né? Eu tenho certeza que você até de voluntário você trabalharia e os resultados seriam enormes. Mas infelizmente quem ocupam cargos hoje, a maioria, primeiro que são frutos de apadrinhamento, né? A maioria, não quero generalizar. E são pessoas que não sabem, não conseguem enxergar essa importância da cultura em nossas vidas, né? Então, eu acho que é preciso colocar pessoas de fato que amem determinadas culturas, né? É o que falta, na minha opinião. Ok. Gente, que nós estamos já quase esgotando o nosso tempo, e eu gosto, assim, de manter esse tempo, porque, claro, nós temos amigos, assim, fiéis que estão nos assistindo, todas as lives, mas nós sabemos que 1 hora, diz aquele ditado assim, que 5 minutos é Deus quem fala, 10 é o homem e 15 é aquele outro lá, então aí já fica bastante. Mas eu acho que todas as considerações aqui, inclusive a observação que Lídio fez para Valmir, eu não entendo como uma oposição, mas eu acho que é um adendo, né? Levon, é bom a gente até num debate tão saudável como esse, né? E por mais que a gente tenha conhecimento, né? A gente sempre está aprendendo algo. E eu concordo com o Lídio. Realmente o que a gente já mudei o meu discurso, né? O que a gente prega realmente é uma ideologia, mas como o Lídio falou, bem comum, né? Uma ideologia boa, né, Lídio? Uma ideologia do bem, dos valores, né? Da coisa boa, né? Daquilo que a gente quer, não para a gente, mas para bem comum, para a coletividade, né? Então, eu vou mudar o meu discurso, viu, Lídio? A partir de hoje, né? Assim, eu queria citar aqui, muitos amigos acompanhando a gente, né? Márcia lá, que é a esposa do Lídio e é professora também, a Cristiane Brito, que é professora, colega da área de História, que mora em Nova Matrona, né? Várias pessoas aqui, Jucinéia, que antes falou com a gente, também é professora, Newton Mendes, acho que é o padre Newton, né? Que é daqui de Itaiobeiras, mas mora lá no Amazonas, se eu não estiver enganado, mas eu acho que é o padre Newton, que também fez um comentário aqui. Isso, a professora Maria Vilma, que já participou de uma outra live aqui com a gente, todos nós precisamos ser um pouquinho de Dom Quixote, e alguém que está aqui nos acompanhando, que me honra muito acompanhando essa live, porque para mim foi e é um grande mestre, que é o professor João Batista de Almeida Costa, foi meu professor na graduação lá na Unimontes, né? Diz aqui, educação sem manifestações artísticas minimizar a construção humana do indivíduo, viu, Lídio? Manda um recado para você, Lídio. Marli Frois, salve, Lídio, né? A professora Marileide está aqui com a gente. Marileide, novamente, novamente aqui também está com a gente, eu já tinha citado. Marli Frois ainda diz, tudo é ideologia, né? Como diz Paulo Freire, né? Resta saber qual é a nossa ideologia, está a serviço de quem. Como nós já passamos 2 minutos, eu vou pedir a vocês agora, infelizmente não deu para a gente trabalhar a pauta toda, mas nós vamos ter outros momentos, viu? Vamos continuar essa prática das lives, eu quero vocês de novo em outros momentos participando com a gente, viu, Valmir, viu, Cleide, viu, Lídio? Então, agora eu peço a vocês as considerações finais. 1 minuto para cada uma das considerações finais. Valmir, por favor. Tá certo, Levon. Eu quero imensamente agradecer, Levon, a você, te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que essas conversas saudáveis, né, respeitando o contraditório, respeitando o posicionamento de cada um, é importante. Eu acho que dá para conviver pacificamente, né, respeitar as ideias, né, de cada pessoa. E lógico que a gente procura chegar num denominador comum. Se não chegou, fazer o quê? Né, nós vivemos em um Estado democrático. Então, na minha opinião, o que falta realmente para esse Brasil deslanchar é diálogo, respeito entre as pessoas, né? Compreensão. O dia que nós tivermos isso, eu tenho certeza que a gente vai viver num país melhor. Eu sou muito otimista, acredito sim na construção de um país melhor. Fico feliz de ver você fazendo esse papel, né? Quero aqui mandar um abraço para o Lídio, prazer em conhecê-lo, tá? Quando eu for em São João, quem sabe a gente não se esbarra. E a Cleide, eu já conheço há muito tempo, nunca tive a oportunidade de conversar,
a gente conversa assim muito rápido, né? Mas tenho o meu apreço e a minha consideração, e o Levon, né, apesar dos nossos pensamentos muitas vezes divergir, mas sempre mantivemos o nosso respeito um com o outro, tem também a minha consideração e o meu respeito. O mais, boa noite para todo mundo, o meu muito obrigado, estarei sempre à disposição e estou no canal da TV Norte Mais com notícias diárias. Um abraço. Em algum momento aí, faz uma matéria lá com o Atalho, viu? Em São João, que acho que é legal, vai dar uma coisa boa. Isso. Deixa a pandemia. Eu vou convidar ele depois para o nosso canal, vou pegar o telefone dele, viu, Levon? Viu? Para a gente falar também de cultura, né? Falar de cultura numa oportunidade. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Cleide, com você, suas considerações finais. Coisa que eu deixei passar em branco, mas eu acho que é importante eu dizer ainda, é que aquelas mesmas terras que foram alugadas, não sei, as terras que eram pelo Estado, hoje o movimento sindical do Alto Rio Pardo está tentando reaver essa terra, porque está vencendo esse contrato, né? Muitas delas já estão vencendo, então a gente está tentando reaver essas terras para as comunidades tradicionais que já existiam há muito tempo e para esse povo que já estava lá e que continua naquelas comunidades. Eu gostaria de agradecer você, Levon, por cedido esse espaço, agradecer a companhia de Valmir e de Lídio. Como Valmir disse, a gente cumprimenta oi, mas a gente nunca parou muito ainda para conversar. Então, mas foi muito importante e como Valmir disse, né, são pensamentos divergentes, mas que em algum momento eles se convergem, né? Então, assim, a unanimidade diz o povo que é burra, né? Então a gente não pode ser igual a todos os pensamentos iguais. Viu? Então, eu agradeço, viu, Levon? Agradeço as pessoas que nos acompanharam e eu volto a reforçar que o sindicato é um espaço de luta, de organização e para quem de fato acredita nele. Então, ele está de portas abertas, sempre esteve, nunca fechou, como alguns políticos já pregoaram por aí, né? Mas ele está lá de portas abertas e a gente está lá para servir o trabalhador rural. Muito obrigado, Levon, Valmir, Lídio, boa noite a todos. Boa noite. Lídio, com você agora, suas considerações finais. Como um apaixonado por poesia, né? Ainda que o momento está complicado, mostrar o livro de Milton Santiago aqui, né? Que é o governador do Alto Rio Pardo. É isso? Então está aqui. Antes de essa poesia é para complementar uma fala daquele que vocês tocaram no assunto aí sobre alguns jovens que morreram em Taiobeiras, e eu abri aqui, antes de terminar, depois eu vou fazer só um fechamento, eu vou lembrar, em homenagem a esses jovens que foram tão cedo daqui, né? Talvez poderiam ter vivido mais, mas a gente sabe, né? Por falta de políticas, né? Por falta de ideologias voltadas para o bem, né? Eles tiveram que partir para esse mundo. Eu sempre me coloco assim, eu não vou julgá-los, porque quem seria Lídio naquele momento, sendo aquele garoto que não teve uma chance, e a única chance que teve, às vezes, foi ter envolvimento com drogas. Então, é preciso a gente se colocar no lugar do outro para poder dizer do outro. Eu sou obeso, eu posso falar de obesidade, mas é como diz minha filha Júlia, me ensinando sobre feminismo. Eu não sou mulher, então eu não posso falar sobre a mulher. Então, na sensibilidade de Milton, esse poema que me chama muita atenção, eu que sou um filho, o 14º filho de uma mãe, então eu sei muito o que deve ter representado da minha mãe quando eu saía, ainda que Pedra Azul, quando eu era jovem, era muito tranquila. Então o poema é o seguinte: melodia da porta. De repente, a voz, a risada, os passos pela calçada, alegre festa de volta. O filho chega da rua, da noite escura ou de lua, da madrugada morta, nem o som gostoso da viola, nem a canção da chuva lá fora compara ao barulho da porta. Então, muitas mães dessas de Taiobeiras aí gostariam agora de ouvir a porta da casa abrindo que o filho chegasse de madrugada. Porque diz que perder um filho é uma coisa terrível, porque na ordem natural vão primeiro os pais, depois os filhos. Então, gente, para encerrar, o seguinte,
é preciso acreditar na utopia, né? Porque se a gente não acreditar que pode ser diferente, para que a gente está vivendo? Então, eu acredito que é possível um mundo diferente, mas para isso as pessoas de bem têm que sair da moita, as pessoas de bem têm que sair do muro, porque nós estamos fazendo uma live aqui, Valmir, voltada para o bem, para a ideologia do bem, mas eu fico estarrecido, às vezes, por curiosidade, assistir algumas lives rapidamente de pessoas que estão pregando o ódio às pessoas. Então, é preciso que tenhamos resistência em nosso lugar, em nosso lugarzinho, fazer o que é possível, plantar uma semente. Então, parabéns, Levon. É um prazer dividir aqui a live com vocês, né? Divergir nunca é um desrespeito. Divergir é o tal do contraditório. Ele é fundamental para que nós tenhamos uma evolução da vida, do planeta. Então, se não há divergência, não há evolução. É igual ela falou. O que matou Jesus Cristo foi a unanimidade. Naquele momento do Gólgota, em que Jesus caminhou para ser assassinado, lá naquele tempo não tinha Datena, não tinha nenhum programa sensacionalista, mas as pessoas foram para Via Crucis assassinar, assistir o Holocausto. E cadê as pessoas de bem que não foram gritar, esse homem é honesto? Então, nós não estamos vivendo tempos estranhos, não. Nós estamos repetindo o que foi feito, por exemplo, vou citar Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. E um detalhe, quem matou Jesus, a maioria eram de religiosos. É isso aí, Levão, muito obrigado. Ok. Valmir, você queria fazer Você pegou o microfone, achei que você ia falar, pode falar. Eu ia falar, ele falou da questão da divergência, né? E a divergência, ela é muito saudável, né? Porque a divergência faz a gente crescer. Né? Numa colocação do Lítio, né, que eu sempre me expressava mal, eu aprendi que realmente todos nós somos ideológicos, só isso. Exato. É isso aí, valeu. Muito bem. Olha, gente, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam do início até agora, ou que entraram depois, ou que participaram em algum momento. A live, ela continua salva lá no Facebook, para as pessoas terem acesso. A gente tenta fazer desse momento aqui sempre um momento de oferecer o melhor para o povo de Itaiobeiras e da região que está nos acompanhando, e de longe também que está nos acompanhando, ou seja, oferecer conteúdo, né? E um conteúdo voltado para o bem comum, para a vida, para a alegria, para o amor e não para o ódio. Justamente essa dinâmica muitas vezes a gente tem uma visão, tem outra visão, mas a visão sempre respeitosa, diferente dessa desqualificação que muitas vezes nós somos vítimas aqui no processo político, ou em Minas mesmo, ou no país, ou no mundo, né? Ou seja, é para o engrandecimento de todos nós e para o engrandecimento da sociedade. Eu cheguei a arrepiar aqui no momento que Lídio leu o poema de Milton e dedicou para aquelas mães que perderam seus filhos aqui, que esperam ainda a porta se abrir, né? A Marli chegou a falar coisa assim, forte mesmo, é forte isso, ela falou, e doído, porque dói realmente, né? Então, agradeço a vocês, em outro momento eu vou querer vocês de volta aqui com a gente, tá? E que vocês tenham uma boa noite, um bom final de semana, e a nossa próxima live aqui comigo vai ser dia 6, segunda-feira, no mesmo horário, às 7h30 da noite, e nós vamos ter duas presenças de mulheres aqui. Nós vamos ter Leleu Barbosa, que é moradora do bairro Planalto, e Zilma Dutra, que é moradora aqui do bairro Santo Cruzeiro. Leleu vai estar falando dos problemas sociais que a população dos bairros que não são centrais em Itaiobeiras sofrem aqui cotidianamente. Então, ela vai trazer essa realidade, essa visão bem popular, bem da realidade que a maioria do povo de Itaiobeiras sente. E Zilma vai falar da luta dela em defesa dos animais, uma luta muito invisibilizada aqui em Itaiobeiras. Então, as duas vão estar com a gente na próxima live, na segunda-feira. Eu convido todos vocês para acompanharem a gente. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, e um grande abraço a todos. Encerrando a nossa live. Valeu, um abraço a Marli, João Batista. Para vocês.